Galera, isso é terrível, o Amado não é quem vocês imaginam. Tudo que ele disse sobre o Shibai Otsutsuki era verdade, e a prova disso é que ele pode ser o próprio Shibai, ou até mesmo o Otsutsuki por trás daquela famosa pedra quebrada. Isso tá bizarro, bora conferir tudo. Mano, muita coisa aconteceu desde que o Amado apareceu na obra, pois o vimos como um cientista igual outros que já conhecemos. No entanto, com o passar do tempo, descobrimos inúmeros feitos do Amado que, meus amigos, dá pra desconfiar de um cara desses. Sim, eu sei que em Naruto há vários cientistas extremamente inteligentes que mudaram muita coisa na obra. O Orochimaru mesmo criou e fez várias coisas realmente inacreditáveis. Porém, o Amado vai além de tudo isso, pois parem e pensem. Uma das coisas que o Amado fez foi se unir ao Jigen, que era nada mais nada menos que um Otsutsuki. E com a ajuda do Amado, o Jigen fazia inúmeras experiências com o seu karma. E justamente por causa do Amado, o Kawaki e o Koji obtiveram esse karma. Tá, até aí tudo bem, ele só estava ajudando um Otsutsuki utilizando o próprio poder do Otsutsuki. Então com isso, é simples deduzir que por ser um gênio, ele pode fazer isso e não tem nada demais. Pois é, galera, realmente não tinha, até o Amado tocar no assunto chamado Deus Otsutsuki. Cara, quando vimos ele dizer isso, a maioria dos fãs na hora pensou, como o Amado sabe uma coisa dessas? Óbvio, veio aquela famosa resposta que foi certamente o Ishiki que contou pra ele, afinal, ele também é um Otsutsuki. Igual o Momoshiki, ele deve saber de tudo isso. No entanto, a situação mais bizarra vem a seguir, pois falar sobre um Deus Otsutsuki é uma coisa, ele pode ter ouvido de alguém e passado pra geral, normal isso. Mas por incrível que pareça, o Amado não só contou isso, como disse também quem era esse Deus, nos revelando a existência de Shibai Otsutsuki e mais, contou um pouco de sua história, falando que esse ser transcendeu devido ter comido inúmeros frutos de chakra, fazendo assim ele se transformar em uma divindade e com isso acabou descartando seu corpo, afinal ele foi para uma dimensão onde um corpo físico não seria necessário. Mano, você tá entendendo onde o Amado chegou? Ele explicou uma situação tão bem detalhada como se ele tivesse visto tudo aquilo acontecer, ou melhor, para ser ainda mais claro, tivesse vivido tudo aquilo. Ah, Gabriel, mas talvez o Ishiki contou pra ele com detalhes, por isso a sua explicação foi tão boa. Até que poderia ser isso, meu querido otaku. No entanto, o Amado passou de todos os limites, pois além de contar toda a história do Deus Otsutsuki, ele ainda conseguiu os restos mortais do corpo desse ser. E mais, utilizando o DNA desses restos mortais, ele criou ciborgues extremamente poderosos. E ainda por cima deu uma habilidade muito interessante pro Koji, chamada de marcas de garras, que pra quem não sabe é um poder vindo do Shibai Otsutsuki. Mano, deu pra entender onde esse cara chegou? Porque pra mim não faz sentido algum ele achar esses restos mortais assim do nada. E mais, se ele realmente tivesse achado isso, quer dizer que o corpo do Shibai Otsutsuki veio parar na Terra? Pois eu não acho que o Amado pegou uma nave espacial e foi para fora do planeta procurar. Então para ter acesso a isso, com certeza esses restos teria que estar na Terra. Afinal, como um simples humano conseguiria ter acesso a um poder assim do nada? Ah, mas vocês podem falar que foi o Ishiki que deu isso pra ele. Realmente já teorizamos aqui no canal que poderia ter sido isso mesmo. E eu até acredito muito nessa possibilidade, afinal, o Ishiki sabia de muita coisa, ainda mais sobre seu clã. No entanto, isso não faria sentido algum, pois se fosse realmente o Ishiki, ele poderia ter implantado esse poder nele mesmo e não dar isso pro Amado criar ciborgues que ficariam mais poderosos que ele. Claro, sabemos que o Ishiki estava querendo mais aliados para a organização. No entanto, nessa altura do campeonato, ele já sabia que o Amado poderia criar ciborgues bem poderosos, igual a Delta, sem usar DNA Otsutsuki. Com isso, não havia necessidade alguma de passar esse poder pro Amado para ele fazer esse tipo de coisa. Porém, além de ajudar o Ishiki, o Amado também tinha seu próprio objetivo, que era trazer sua filha Akebi de volta, pois ela havia morrido no passado e ele, por ser um cientista bem inteligente, estava em busca de trazê-la de volta à vida. E claro, para mostrar sua genialidade, ele reescreve as memórias de sua filha, preservando o cérebro dela e cria um clone no intuito de trazê-la de volta. Em um momento as coisas parecem dar certo, pois ele conseguiu e a Akebi volta à vida. Mas logo ele viu que havia fracassado, pois essa garota era totalmente diferente e não tinha nada a ver com a sua filha. Com tudo isso, o Amado continua com as suas experiências e faz uma coisa que, na minha
opinião, foi a gota d'água. Cara, é sério, o Amado recriou o karma do Ishiki e nele colocou as memórias de sua filha e implantou no Kawaki. Mano, a partir daqui tudo mudou. O maluco simplesmente está agindo igual um Otsutsuki, não vê quem não quer. E foi nesse exato momento que comecei a refletir e bolei essa teoria aqui. E se o Amado for o próprio Shiba Otsutsuki que depois de transcender resolveu voltar? Porém dessa vez em um corpo humano. E claro, ao invés de ter recebido o DNA do Shiba e do Ishiki, ele mesmo tiver pegado o seu DNA e colocado nos ciborgues, dando a eles o imenso poder que possuem. Faria mais sentido, não faria? Ou até melhor, se ele não for o Shibai, ele pode ser o Otsutsuki que pertence àquela pedra quebrada que fica na dimensão do Jubi. Olha galera, eu sei que não foi só eu, né, que sempre me questionei a respeito dessa pedra aqui, pois cada uma delas mostram os Otsutsukis que vieram para a Terra. No entanto, por que essas duas estão quebradas? E mais, por que nenhum Otsutsuki com ligação a essa pedra nunca apareceu? O motivo é bem simples, elas pertencem ao Amado. Hã? Como assim, Gabriel? Se elas pertencem ao Amado, quem era seu parceiro? Meu querido Otaku, teoricamente falando, seu parceiro era nada mais nada menos que a Akebi, sua filha. E esse pode ser o motivo por ele querer tanto trazê-la de volta à vida. Cara, dá pra ver que o Amado nunca foi um simples cientista, ele está em um nível completamente diferente de todos. Cara, é só pensar, ele foi capaz de criar ciborgues com o poder de um deus Otsutsuki. Ele também foi capaz de reescrever as memórias de sua própria filha. E mais, foi capaz de criar um clone perfeito do Jiraiya. Cara, se o Amado não for um Otsutsuki, ele de longe é disparado o cara mais genial de todo o planeta. No entanto, as provas que ele é um Otsutsuki cada vez mais se aproximam, pois agora em Boruto Vortex vimos ele se questionando que suas memórias foram alteradas, e a questão maior é, será mesmo que foram? O Amado realmente está sob efeito da onipotência? Olha meu querido Otaku, se ele não estiver, pode ter certeza que o motivo é bem claro, ele é um Otsutsuki. Ah Gabriel, mas não faz sentido, se o Amado é um Otsutsuki, por que ele virou humano? Meus amigos, nem todos os Otsutsuki são iguais o Momoshiki e o Ishiki, que só desejam poder. Olha o exemplo da Kaguya mesmo, ela é uma Otsutsuki que veio pra Terra e diferente dos outros, casou com um humano e ainda teve 2 filhos com ele. E olha que ela traiu seu próprio clã, atacando o Ishiki. Com base nisso, dá pra se notar que o Amado pode ter feito o mesmo. Talvez ele não queria mais ser um Otsutsuki, e por ser muito inteligente, assim que veio pra Terra junto de sua filha, tiveram a ideia de se transformar em seres humanos. Porém, diferente dele, a sua filha não resistiu e acabou morrendo depois. E isso explicaria seu desejo imenso por trazê-la de volta. E claro, também explicaria o motivo dele estar usando o karma pra isso, pois ele sabe que por ser uma Otsutsuki, ela com certeza agora virá da forma que era antes de se transformar em humanos. No entanto, dessa vez, o karma usado será o do Ishiki, e isso pode acabar dando muito ruim. E claro, muitos ainda acham que ele pode ser o próprio Shiba Otsutsuki, igual eu disse antes. Mas se for para analisar bem, essa teoria dele ser o Otsutsuki por trás daquela pedra faz muito mais sentido. Mano, esse Amado é muito misterioso. No entanto, com o passar do tempo, iremos descobrir tudo sobre ele e, claro, seu objetivo final. Enfim, gostaram do vídeo? Na sua opinião, faz sentido o Amado e a Akebi serem os Otsutsuki por trás daquela pedra quebrada? Ou ele pode ser o próprio Shiba Otsutsuki? Comente aqui e, claro, deixe sua teoria. Haha, não se esqueça de deixar seu poderoso like para nos ajudar. E se não for inscrito, se inscreva para fazer parte da nossa família Otaku. Vou ficando por aqui. Tchau!